Olá, mais uma vez vamos retornar à nossa catequese, né? Hoje nós vamos lembrar, então, os 7 sacramentos da igreja. Nós já vimos, mas vamos dar uma relembradinha. Primeiro sacramento, a igreja tem 7 sacramentos. O batismo, a Eucaristia, a reconciliação, que é a confissão ou penitência, a crisma, o sacramento do matrimônio, da ordem e da unção dos enfermos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do sacramento da crisma. Esse sacramento que vocês vão receber agora, quem sabe agora em março, né? Então a data assim mais provável de ser em março. Mas vamos aguardar até o padre sinalizar para nós direitinho o dia, né? Então, nós já falamos que o batismo, o sacramento do batismo, é a porta de entrada para os outros sacramentos. Se eu não for batizado, eu não posso receber a crisma. Então, eu tenho que receber o batismo primeiro, me tornar filho de Deus. Depois eu vou recebendo, à medida que eu vou desenvolvendo a minha vida, eu vou caminhando também com a igreja, né? E a gente já falou que o sacramento ele acompanha a vida nossa do nascimento até a morte. Se a gente prestar atenção, nós temos o batismo, depois temos a Eucaristia, já com 6, 7 aninhos, depois temos, sempre a gente está reconciliando com Deus, que é o sacramento da penitência, né? Quando a gente está com 15 anos, 16 anos, a gente já sabe mais ou menos, já tem consciência daquilo que a gente quer, né? E a gente recebe, então, o sacramento da crisma. Nós sabemos que o sacramento da crisma é o sacramento do envio, é o sacramento do testemunho. Porque quando a gente é bebezinho, quem leva a gente lá na igreja para ser batizado são os pais e os padrinhos. A gente não fala nada, quem fala por nós é os pais e os padrinhos. Nós somos batizados na fé deles. Mas quando a gente tem ali os 15 anos, a gente já tem discernimento do que é certo, do que é errado. E a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Então aí a gente vai confirmar esse batismo. Se eu quiser continuar com a igreja católica, eu vou até lá e vou confirmar. Falar, senhor bispo, eu quero continuar com essa igreja, eu vou continuar na igreja que eu fui batizada e eu quero, então, receber o sacramento da crisma. Vou contar uma historinha para vocês, antes da gente começar a falar sobre a crisma. As histórias nos facilitam para a gente a nossa compreensão, né? Então, a gente pode ver que o sacramento... Deixa eu tirar o som desse celular. Já tirei. Então, é assim. Vou contar a historinha para vocês entenderem. Diz assim, o céu garantido. Amélia nunca perdia a missa. Jamais faltava as novenas, procissões, reuniões. Sentia-se a mais piedosa das criaturas. Com certeza, ela teria um lugar reservado no céu. Um dia, a Amélia morreu. Foi alegre em direção à porta do céu. Porém, São Pedro não deixou ela entrar. Para aí, Amélia. Sinto muito. Amélia, você não cumpriu o seu compromisso de batismo. Como não? Nunca perdi a missa em toda a minha vida, sempre ia. Às rezas, às reuniões. É verdade, Amélia, que você sempre foi à missa, foi nas novenas, nas reuniões, mas esqueceu dos seus outros compromissos de batizada. Amélia não esperava por essa. Levou um susto tão grande que acordou espantada. Era apenas um sonho provocador que fez a Amélia refletir em sua vida e mudar a atitude. Para não sermos pegos de surpresa como Amélia, nós vamos conversar sobre os compromissos do batismo. Quais são eles? Quais são os compromissos?
No encontro sobre o batismo, nós falamos desses compromissos. Lá está assim: o sacramento do batismo não é algo mágico que garante a salvação ou o céu só porque foi derramado água na nossa cabeça, mas exige a resposta da pessoa durante toda a vida. Ser batizado é nascer para uma vida nova, é viver uma vida nova, é deixar-se guiar pelo Espírito Santo, é converter-se continuamente, é participar da vida de fé da comunidade, é tornar-se testemunho do amor, da fraternidade, da verdade e da justiça. Esses são os compromissos que nós já vimos lá no batismo. Hoje nós vamos ver o sacramento da Crisma, chamado também sacramento da confirmação. Por quê? Porque confirma a decisão e a escolha feita lá no batismo, pelos seus pais e pelos seus padrinhos. Crisma é o sacramento que o cristão recebe quando tem maturidade e preparação suficiente para ser enviado à comunidade, à sociedade, ao mundo, para que com sua vida mostre os ensinamentos de Jesus. Por esse sacramento, o cristão recebe a plenitude do Espírito Santo, confirma e assume conscientemente a decisão de pertencer a Jesus Cristo na comunidade. Quando a gente lê lá em Lucas 24, versículo 44 e 49, o Evangelho fala do testemunho que os apóstolos deverão dar de Jesus Cristo após sua morte e ressurreição. E o testemunho passa pela conversão e o perdão dos pecados. É missão também nossa, e muito mais, como crismados, dar testemunho de Jesus Cristo. Mas como ser testemunha de Jesus Cristo? Como ser? A grande força do alto é o próprio Espírito de Deus, Pai, que animou Jesus em toda a sua missão. Então, o próprio Deus animou Jesus em toda a missão dele. Com ele, os cristãos terão a própria força de Deus. Com Jesus, nós aqui teremos a própria força de Deus Pai para anunciar e concretizar o projeto de Jesus, que é a liberdade de vida de todos. E com a força desse Espírito que os cristãos poderão enfrentar todas as situações e tentações, pecado e morte. Por quê? Porque lá na Crisma vocês vão receber o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós nunca vimos o Espírito Santo com nossos olhos. Por isso ele é apresentado em símbolos, sinais, denominações. São jeitos ou modos de recordar e reavivar a sua presença e atuação em nós, na igreja e no mundo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas ele é muito mais do que isso. Ele é vida, dom, carisma, força, alegria, amor. O Espírito Santo é alguém fazendo e animando, importando-se, interferindo, aperfeiçoando, acompanhando, indicando caminhos, esclarecendo perguntas e apontando soluções. Sentimos-nos que ele age e transforma, ele cria, ele recria, faz viver todas as coisas. Ele é aquela força do alto que abre nossa mente e nosso coração para entendermos a palavra de Deus e melhor vivê-la. Cristo nos deu o dom do Espírito Santo que viria ensinar tudo. Então, lá na Cristo, vocês vão receber 7 dons. O dom do Espírito é para o serviço da igreja, para a missão, para o testemunho. O Espírito Santo descerá sobre vocês e dele receberá força para serem as minhas testemunhas, até os extremos da terra. Então, lá na Crisma, vocês vão receber esses 7 dons, né? Que nós podemos lembrar que os 7 dons do Espírito Santo são sabedoria, entendimento, ciência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. 7 dons que vocês vão receber lá na Crisma. Já pensou? E esses dons
vai dar para vocês condições de vocês estar dando testemunho, de estar, a palavra de Deus vai estar mais perto de vocês vão ter condição de estar entendendo melhor a palavra de Deus e estar passando a palavra de Deus, dando testemunho. Então, o importante, quando a gente recebe, quando a gente recebe a crisma, é a gente ter consciência disso. Porque vocês vão receber os 7 dons do Espírito Santo. Então, quando o senhor bispo impõe a mão sobre vocês, coloca o óleo, são os sinais da confirmação da crisma. Ele faz isso depois da profissão de fé, ele impõe a mão sobre vocês e pede que o Espírito Santo desça sobre vocês. E aí vocês recebem esse Espírito Santo. É lindo, é muito bonito. A gente vai continuar falando desse sacramento ainda no próximo vídeo. Vou ficar por aqui. Então, vocês tenham certeza de que vocês vão ser ungidos pelas mãos do Senhor Bispo e junto com a presença do Espírito Santo. Amém? Até a próxima, a gente dá continuidade.